Em Brasília, a temporada das instituições brasileiras é de muitas e variadas turbulências. No Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República está em momento de sucessão, com o novo titular podendo não ser alguém indicado na lista tríplice eleita pelos procuradores. A categoria também viu avançar nos últimos dias um projeto que tem como indigesto, o que trata do crime de abuso de autoridade. Isso enquanto ainda mensura os impactos das trocas de mensagens entre os seus quadros e o então juiz Sérgio Moro no âmbito da Lava Jato. Também sujeito a todas essas trovoadas, o Supremo Tribunal Federal se prepara para julgamentos que certamente reacenderão paixões e tensões sociais, como a suspeição de Moro nos julgamentos da Lava Jato e o pedido de liberdade para Lula. Quem analisa todo esse contexto de múltiplas crises é José Alfredo Baracho, advogado e professor da PUC Minas. Bem-vindo de novo, Baracho, conosco aqui no Mundo Político. Muito obrigado. Baracho, em primeiro lugar, até trazendo uma frase aqui dita pelo ministro Gilmar Mendes, ele disse que a gente está passando pela maior crise da história do judiciário. Procede essa impressão do ministro? O judiciário ele tem desafios muito diferentes a partir principalmente da Constituição de 88. Se nós considerarmos as transformações que a Constituição trouxe para o judiciário ele se abriu a um volume de processos muito maior, a tipos de demanda muito diferentes. Alguns ministros, inclusive, ministro Sepúlveda Pertence, por exemplo, falava muito, quando estava no Supremo, de uma jurisdição de massa. Então, a jurisdição hoje é uma jurisdição muito diferente do que era antes da redemocratização. Isso é natural, né? Num contexto democrático, o Poder Judiciário vai ter novos desafios. O que nós estamos vendo são dificuldades no enfrentamento desses desafios. Acho que a dificuldade do judiciário nesse tempo específico. Agora, não podemos esquecer, nós já tivemos, em alguns momentos, mudanças, por exemplo, na composição do Supremo Tribunal Federal através de atos institucionais. Nós já tivemos momentos muito graves para o Poder Judiciário, quando não havia sequer um horizonte de democracia. Então, ainda que as nossas instituições não sejam suficientemente sólidas, nós temos um horizonte de democracia ainda, né, a buscar. Então, acho que são problemas a serem enfrentados, mas eu creio que as interferências diretas que aconteceram, por exemplo, na década de 60, no Poder Judiciário, particularmente no Supremo Tribunal Federal, foram tão ou mais graves quanto as dificuldades que a gente encontra hoje. Baracho, falando aí sobre a Procuradoria-Geral da República, né, um dos temas aqui da nossa entrevista, o presidente Jair Bolsonaro vem deixando claro, né, como eu mencionava no início, que pode não nomear alguém dessa lista tríplice eleita pelos próprios procuradores, inclusive com uma participação de mais de 80% dos procuradores nessa votação. É uma quebra de uma tradição aí dos últimos governos, né, que a gente observaria se isso acontecesse. Que resultados que você vê que podem vir dessa decisão, em que pese a gente saiba que o presidente Bolsonaro tem essa liberdade de indicar alguém que não seja dessa lista, né? Bom, eu não tenho convicção de que ele tenha essa liberdade. Vou justificar a minha opinião. Sim. A Constituição de 88, ela separou o Ministério Público da União da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União responde pelas causas em que a União é parte e o Ministério Público da União, ele responde pelo cumprimento da lei, ele é fiscal da lei e ele responde por interesses difusos e coletivos. Então, veja, essa separação faz com que o presidente da República tenha total liberdade em relação à nomeação e exoneração do advogado-geral da União. Ele é um cargo equivalente ao de ministro de Estado. Sim. Mas a Constituição de 88 mudou, porque a Constituição anterior, a de 67, ela conferia ao presidente a mesma liberdade para nomeação do Procurador-Geral da República. A mesma liberdade que o presidente tem hoje para nomear e exonerar o advogado-geral da União, ele tinha para nomear e exonerar o Procurador-Geral da República. Com a mudança institucional do Ministério Público, o seu afastamento do Poder Executivo, eu entendo que a instituição, né, deve ter nos seus quadros aquele
que os integrantes da carreira indicarem, ou pelo menos que indicarem para uma lista tríplice, né? Que é a regra estabelecida na Constituição. Então eu entendo que a regra da lista tríplice ela tem que ser respeitada pelo presidente da República. Não necessariamente o primeiro colocado. Sim. Né? Em nomeações passadas, o mais votado pelos integrantes da carreira era normalmente escolhido em respeito aos integrantes da carreira. Já no caso da procuradora Raquel Dodge, houve uma quebra dessa tradição de nomear o primeiro colocado. Mas ainda assim ela estava na lista tríplice. Né? Acredito que abandonar a lista tríplice, na minha visão, contraria a estrutura que o Ministério Público recebeu na Constituição de 88. Então, ainda que o presidente não tenha que escolher o primeiro colocado, ele tem que escolher dentre os que estão na lista tríplice. Porque ele tem conversado e deixado isso claro, conversado com diversos nomes que ele indica ali que podem ser o nome escolhido para a PGR. Né? Então, de alguma forma, ele já está meio que tateando esse ambiente aí de uma possível quebra. Né? Eu acredito que sim, ele tem dado sinais. Sim. Mas eu creio que essa matéria seria, inclusive, levada ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a liberdade se restringe aos integrantes da lista tríplice. Pois é, os procuradores eles também estão aí em estado de atenção sobre o projeto de lei que trata aí do crime de abuso de autoridade, né? Um projeto esse que foi votado pela Câmara e que está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro para sanção ou possíveis vetos aí, até esperados vetos, como a gente tem visto no noticiário. É uma questão em que toca, de alguma forma, os três poderes, né, Baracho? Qual que é o peso dessa, digamos, não sei se é a palavra certa, mas essa desarmonia para o arranjo da própria República? Essa situação aí que os poderes meio que estão em desarmonia nesse sentido, nesse momento. Veja, na minha opinião, há alguns indícios de que, de fato, o abuso de autoridade aconteceu em determinadas circunstâncias nas instituições brasileiras nos últimos tempos. Né? É importante que essa matéria passe a ter um tratamento mais cuidadoso. E, inclusive, para não no sentido apenas de punir, mas no sentido de prevenir possíveis abusos, porque uma lei dessa natureza ela teria um caráter punitivo, sem dúvida, mas também um caráter educativo, já indicar limitações ao uso da autoridade dos ocupantes de cargos públicos. Então, eu acho que o conceito é um conceito importante. Agora, esse conceito não pode significar um casuísmo, né? É o que parece, muitas vezes, o debate que tem ocorrido no Congresso Nacional parece um casuísmo. Olha, nós estamos querendo, por fim, ou limitar as investigações da Lava Jato, por exemplo. É algo que alguns têm levantado em relação a esse projeto. E esse é o problema, né? Quer dizer, inibir o abuso de autoridade sem inibir, por outro lado, a investigação com relação a crimes praticados contra os recursos públicos. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio difícil e que eu acredito que seria o desejável, né? Um equilíbrio entre essas duas dimensões. Agora, toda vez que se fala desse projeto, setores da sociedade são chamados a se mobilizar, até ir para as ruas, aí exatamente no entendimento de que estariam cerceando esse poder de investigação aí dessas instâncias. Né? Falta um pouquinho de esclarecimento também da sociedade sobre o teor do projeto, sobre até onde ele chegaria. Eu acho que, de certa forma, a sociedade ela é um pouco, pouco informada em relação a detalhes dessas questões, né? E creio que a sociedade brasileira ainda é muito pouco qualificada para determinados debates. Eu acho que essas questões, né, do abuso de autoridade, a questão do combate à corrupção, eles chegam de uma forma muito superficial à maioria da população. Então, acho que, sem dúvida, né, são questões que mereceriam ser esclarecidas. Mas o que eu vejo no debate levado, né, à arena pública hoje no Brasil, é uma radicalização muito grande, que tem prejudicado uma reflexão um pouco mais serena, né? Uma radicalização no sentido de ser favorável a um lado ou ao outro, né? E
tem ocorrido muito pouco diálogo e que permita uma reflexão mais serena. Então, acho que a sociedade está muito envolvida por essa rivalidade, né, entre os dois lados, assim, que disputaram as eleições presidenciais. Que não arrefeceu depois da disputa, né, Baracho? Esse clima de conflagração não arrefeceu nada de lá para cá, né? Assim, parece que tem intensificado essa polarização, essa discussão mais radicalizada, como você está colocando. Eu acho, inclusive, que o presidente da República ele teria um papel fundamental para temperar, né, essas disputas, porque perde-se exatamente a reflexão, né, o aprofundamento, a serenidade em torno de decisões extremamente relevantes para a solidez das instituições no Brasil. E você vê, fora o presidente, você vê alguma figura que possa ser esse ente de maior moderação, de diálogo, inclusive entre as instituições, entre os poderes da República, que também volta e meia estão aí se estranhando nessas grandes questões que a gente tem visto? É o que eu acho que, na minha avaliação, aconteceu nas últimas eleições presidenciais. Aqueles atores políticos que eram capazes de promover alguma moderação, né, entre direita e esquerda, né, entre partidos que se digladiam no Congresso Nacional, é natural que isso aconteça, mas havia pessoas que tinham a capacidade de moderação. O que eu vejo hoje é que essas pessoas que teriam condições de ter um papel moderador ficaram muito excluídos, né, do centro da política brasileira, né? Eles não estão conseguindo desempenhar um papel central na política brasileira e isso é uma preocupação, né, para o que virá para a democracia brasileira nos próximos anos. Ô Baracho, qual que deve ser, na sua análise, o futuro agora da Operação Lava Jato, após essa revelação ainda em curso, né, dessas mensagens sugerindo aí uma ação combinada, orquestrada aí entre procuradores da Força Tarefa, ligados aí ao Ministério Público e ao juízo do caso, então aí na figura do Sérgio Moro? Eu creio que o combate à corrupção é muito importante, isso é uma escolha de setores relevantes da sociedade brasileira que querem que isso aconteça. Então, isso há um certo consenso em torno disso. Entretanto, os meios para se combater a corrupção é que estão sendo colocados em xeque, né? Porque essas conversas que estão sendo reveladas, né, elas não foram expressamente assumidas, né? Seja pelo ministro Sérgio Moro, seja pelo procurador Dallagnol, eles não assumiram como verdadeiras essas conversas, mas o que essas conversas revelam é muito grave. Algumas pessoas procuram atenuar o conteúdo dessas conversas, dizendo, olha, isso é o que se conversa no cafezinho, isso é o que se conversa entre advogados e juízes, entre procuradores, promotores e juízes. Não é bem assim. O que se conversa no cafezinho são questões muitas vezes gerais, né? Discussões em tese. O que tem sido revelado são trocas de mensagens muito minuciosas, muito detalhadas, né? E não apenas discussões em tese sobre um processo judicial. E esse detalhamento, essa minúcia que se vê nessas mensagens, isso não é comum. E além de ser muito minuciosa, essa troca de mensagens, ela tem repercussões diretas nas decisões que foram proferidas no processo. Então, veja, por mais que sejamos favoráveis ao combate à corrupção, esse combate à corrupção ele tem que ser feito dentro dos limites estabelecidos pela lei, né? E se esses limites são ultrapassados, eu estou substituindo a corrupção por algo que é também pernicioso, né? Que é a perda de neutralidade do Poder Judiciário e do Ministério Público. Isso também é muito pernicioso. Então, é importante que essas questões sejam apuradas com seriedade, né? Porque o combate à corrupção não pode ter um preço tão alto, né, que talvez, né, seja trocar um mal pelo outro.
O ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro, ele foi colocado em xeque em vários momentos depois desse vazamento. Como é que você avalia que fica uma das principais bandeiras que ele traz, que é essa questão do projeto anticrime? E numa pergunta emendada a essa, como é que fica o futuro do próprio ministro Moro, que muito se fala é uma indicação natural aí para um cargo no Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que a revelação dessas mensagens, ela enfraquece os projetos defendidos pelo ministro Moro perante o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem agora lacunas. Aqueles que querem atenuar as propostas de combate à corrupção que advêm do Ministério da Justiça têm agora lacunas que eles vão explorar. Isso vai fragilizar os eventuais projetos e leis que advenham. Abrir um flanco ali em alguém que parecia intocável. Exatamente. Então isso vai abrir, né, lacunas no debate legislativo sobre isso. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Agora, quanto ao futuro do ministro Moro, né, isso, claro, isso é meramente especulativo. Hoje ele é ministro da Justiça, né? E o presidente da República já disse que ele poderá ser ou será ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o horizonte que está desenhado é esse. Mas a gente percebe ao mesmo tempo que uma parte da sociedade brasileira, né, tem uma ligação com o ministro Moro que o tem muito mais na arena política do que na arena judiciária, né? Então isso pode mudar um pouco aí, pode embaralhar essas cartas. Ele, né? inclusive, muito se fala nessas análises políticas dele até como um possível próximo presidente da República. Inclusive, Bolsonaro, ele em alguns momentos, né, tem dado um jeito de tirar um pouco do protagonismo, não sei se por causa disso, mas enfim, tirar um pouco do brilho do Moro, talvez já visando um adversário forte no futuro. Mas se de fato ele optar por esse caminho, pelo caminho da vida política, né, nós teríamos aí uma disputa, digamos, num espaço de centro à direita muito acirrada, porque a gente teria, com certeza, o presidente Bolsonaro buscando a reeleição, Sérgio Moro e João Dória. Nós teríamos uma disputa aí muito acirrada, né? Agora, Baracho, a gente tem aí sinalizações também por parte do governo federal de interferências em COAF, Polícia Federal, Receita Federal. Como é que fica dentro desse pacote essa bandeira de combate à corrupção, de fazer a nova política, de fazer a diferença, sendo que está tateando aí em artifícios que não são exatamente o que foi defendido lá atrás, né? Eu acho que a nova política, né, ela é uma política sem trocas e tal. Eu acho que essa questão ela não foi colocada de uma maneira apropriada. Eu vou dar um exemplo, né? O que o presidente Bolsonaro aponta como algo da velha política? A questão das emendas parlamentares ao orçamento, né? As emendas parlamentares ao orçamento, elas foram uma conquista da Constituição de 88, porque pela Constituição de 67, o projeto de lei orçamentária não podia sofrer emendas no Poder Legislativo. Então, o projeto de lei orçamentária observava a estrutura definida pelo presidente da República. A Constituição de 88 permite as emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária. E isso, claro, eu posso discordar de uma ou outra emenda, mas pensando o princípio, né, de que a lei orçamentária ela deve ser fruto também do debate legislativo e não apenas da visão orçamentária do Poder Executivo. Isso é uma conquista, né? E o que aconteceu no Brasil a partir de 88 é que muito dos apoios ao presidente no Legislativo vieram da execução dessas emendas orçamentárias, da possibilidade da verba ser efetivamente liberada para cumprimento dessas emendas. Veja, eu acho que isso isso que o presidente Bolsonaro chama de velha política, nesse aspecto especificamente, eu não vejo como algo tão pernicioso como ele apresenta, né? Eu acho que ela é uma pauta de diálogo entre o executivo e o legislativo, né? Claro, existem outras dimensões, existem um problema que também faz parte do que seria a velha política, do financiamento de
o modo de financiamento dos partidos. Claro que há vários problemas nessa arena, mas a velha política como uma quebra, uma restrição aos diálogos entre executivo e legislativo, eu vejo como algo que não deve ser, né, considerado como pejorativo, como o presidente muitas vezes apresenta. Baracho, estamos com o tempo praticamente encerrado, mas eu preciso te perguntar ainda uma rápida avaliação sua sobre a atuação mais recente agora do Supremo. A gente teve essa instalação do inquérito das fake news, teve algumas decisões aí que foram de alguma forma contestadas e também nesse âmbito do Supremo, se você vê a possibilidade de revisão dessas decisões no âmbito da Lava Jato, que é um julgamento que promete bastante, acirrar bastante a sociedade. Né? Sob o ponto de vista jurídico, né, e sob o ponto de vista do que prevê o Código de Processo Penal, pode, sem dúvida nenhuma, haver a revisão de algumas decisões proferidas no âmbito da Lava Jato. Né? Há elementos. Há elementos para isso, né? Claro que as provas que serão levadas aos autos serão decisivas, mas, em tese, existe a possibilidade de que essas decisões sejam revistas. Né? E é exatamente o resultado de você fazer algo que não está exatamente nos limites que a lei estabelece. Você acaba colocando em risco uma iniciativa extremamente relevante, que é a iniciativa de combater a corrupção, de fazer com que o dinheiro público seja melhor empregado no Brasil. E, infelizmente, essas lacunas acabam surgindo se você não observa os limites que a lei impõe. Esse posicionamento do Toffoli e do Moraes com esse inquérito das fake news, como é que você vem acompanhando isso? Bom, nesse ponto, né, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal não poderia ter instaurado esse inquérito. Né? Nesse ponto eu concordo com o posicionamento da procuradora Raquel Dodge. Na verdade, o Ministério Público é que teria a prerrogativa de instaurar esse inquérito e, evidentemente, haveria um integrante do Supremo Tribunal Federal que acompanharia a condução desse inquérito. Mas a instauração é uma prerrogativa do Ministério Público e da Polícia. E, nesse sentido, eu entendo que o Poder Judiciário não poderia ter tido essa iniciativa. Perfeito, Baracho. Mais uma vez, obrigado pela entrevista conosco aqui no Mundo Político. É um prazer. Conversamos, portanto, com José Alfredo Baracho, advogado e professor da PUC Minas, analisando aí essa temporada de crises aí nas instituições brasileiras, especialmente aí no Poder Judiciário. O Mundo Político fica por aqui, obrigado por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.